Ô, Marcele, é a apostila do segundo bimestre, tá? Aquelas atividades que eu pedi. Você mandou a do primeiro bimestre. Mas eu respondi a mensagem para você. Falei que aquela, aquelas atividades que você tinha me mandado eram do primeiro bimestre. E daí agora a gente já está no segundo bimestre, né? Mas eu aceitei e vou considerar uns pontinhos lá para você, tá? Então, ó, peguem a apostila, gente. Eu vou fazer correção de atividades. Deixa eu apresentar a tela do meu computador para vocês. Aqui, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Fecha. Aí. Tá. Então, ó, peguem a apostila. Essa. Peraí, que alguém pediu para entrar. Davi. Oi, Davi, bom dia. Ó, peguem a apostila do segundo bimestre, tá? Apostila do segundo bimestre, na qual a gente trabalha com aqui, ó, os ambientes da Terra e depois eu já disponibilizei, né, as aulas de plantas, tá, no YouTube. Bom, quais foram as atividades que eu solicitei? Primeiro aqui foram essas aqui, da página 6 e também da página 7. Essas atividades aqui são bem fáceis, né? Bem facinhas. Então era só para vocês colocar na legenda o que significava cada um. Ó, o verde escuro, que está aqui na América do Sul, um pedaço aqui da África, tem também um pedaço aqui da Oceania. Verde escuro, floresta pluvial tropical. Aí o número 2, savana. Número 3, deserto subtropical. Número 4, campos ou desertos temperados. Número 5, bosques. Peraí, alguém pediu para entrar? Luísa. E, ó, lembrem-se que nas videoconferências anteriores, eu falei para vocês, né? Esses mapas aqui, ó, de distribuição de biomas, eles variam bastante, né? Porque, ó, quando a gente estudou os biomas brasileiros, a gente sabe que aqui no sul do Brasil, que é aqui no Rio Grande do Sul, o bioma que predomina aqui é o bioma Pampa. Só que nesse mapa aqui, olha só o que tem aqui, tá a savana, tá? Então isso varia bastante, isso varia de mapa para mapa, varia de autor para autor, varia de livro para livro, enfim, né? Por isso que fica meio subjetivo aqui esses mapas. Tá. Aí aqui, ó, número 5 seria bosques. Número 6, floresta pluvial temperada. Vamos ver onde está o número 6. Cadê? Aqui, ó, número 6 aqui na Austrália, essa partezinha, aqui na Oceania. E não tem mais em nenhum outro lugar. Bom. Número 7, floresta sazonal temperada. Número 8, floresta boreal ou taiga. Número 9, tundra. E número 10, alpino ou de altitude. Deixa eu ver onde está o número 10. Aqui na Europa. Ó. Aqui na Europa, aqui na Ásia. Aqui também na América. Aqui no sul da América do Norte. Beleza. E aí, ó, relacione os biomas mundiais apresentados no mapa às suas características de clima, fauna e flora mais marcantes. Então, a letra A tem alta pluviosidade o ano todo e é um dos biomas com maior biodiversidade. É o número 1, que é a floresta pluvial tropical, que predomina aqui no Brasil também, né? Ó, aqui, boa parte da Amazônia, quer dizer, toda a Amazônia, uma parte do litoral brasileiro. Letra B,
Apresenta clima chamado de Mediterrâneo e vegetação arbustiva. Vegetação arbustiva são arbustos, tá? Aquelas árvores pequenas, que não são árvores grandes, né? Seria o número 5, ó, que seria bosques. A letra C, tem clima frio e vegetação composta de pinheiros, que é número 8, ó, floresta boreal ou taiga. Vamos ver onde está o número 8. Ó, norte da América do Norte, Canadá, norte da Ásia, tá? Que aqui é a Rússia, por aqui assim. Então, principalmente no hemisfério norte. Letra D, ó, apresenta verões quentes e úmidos, invernos frios e vegetação composta de gramíneas. Número 4, que é campos e desertos temperados. Essa parte aqui que seria aqui no sul aqui do Brasil, tá? Que é do Rio Grande do Sul, ó, que nem tá mostrando aqui, né? A letra E, ó, ocorre nas grandes cordilheiras de montanhas e apresenta clima frio, que é a número 10, que é alpino ou de altitude, né? Ó, a gente está falando grandes cordilheiras, tá? É para ter aqui na América do Sul também. Aqui, ó, número 10 aqui, né? Que é a Cordilheira dos Andes, no Chile e na Argentina. Letra F. Tem rica biodiversidade e ocorrência de eventuais queimadas naturais. Essa é a savana, como a gente conversou também, que ocorre no bioma brasileiro, né? Que é o cerrado brasileiro, ok? A G apresenta períodos do dia com temperaturas extremas, com dias quentes e noites frias, além de fauna e flora adaptados à seca. Número 3, que é o deserto subtropical. Ó, o 3 aqui ele está pegando aqui ó, o norte da África, o Oriente Médio, tem uma parte aqui nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, tem uma parte aqui na Oceania, na Austrália. Tem aqui também, ó, na Ásia, né? Letra H. Tem verões quentes, invernos com neve e as árvores perdem folhas no inverno. Número 7, que é a floresta sazonal temperada. Letra I. Apresenta alta pluviosidade. Isso aqui é chuva, tá? Uma alta quantidade de chuva. E clima ameno durante todo o ano, ou seja, não é nem tão quente nem tão frio, é quase a mesma coisa, não importa se é inverno ou verão. Número 6, que é a floresta pluvial temperada. E letra J, tem temperaturas muito baixas e pouca diversidade de seres vivos, que é o número 9, que é a tundra, ó, que é bem nos extremos, bem no hemisfério norte, ó. Bem lá no Alasca, no norte do Canadá, na Groenlândia, no norte da Rússia. Pouquíssima biodiversidade, tem poucos tipos de plantas, poucos tipos de animais, né? Então, baixa de biodiversidade de flora, consequentemente, baixa biodiversidade de fauna, né? E temperaturas muito baixas. Bom, então essas foram as atividades da página 6 e 7. As outras atividades, daí são já as atividades relacionadas aos biomas brasileiros. Então, vamos lá. Relembrando, né, biomas brasileiros. Amazônia, o maior deles. Cerrado. Pantanal. O Pantanal é o menor bioma brasileiro. Mata Atlântica, que é o bioma onde nós que moramos em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, vivemos. Caatinga, que é lá no Nordeste. E Pampa, ó, que é no sul do Rio Grande do Sul, né? Só que naquele mapa ali que a gente estava vendo de biomas mundiais, nem estava representando o Pampa aqui no sul do Brasil. Então, ó,
página 14, tá? Página 14 do segundo bimestre. Analise, número 1, analise o mapa e escreva o nome dos biomas brasileiros ao lado dos números correspondentes. Depois, indique os biomas corretos de acordo com os fatores pedidos. Então, aqui tem o mapa, né, como vocês podem ver aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito fácil isso aqui, né? Isso aqui é facílimo. Então, 6 é a Amazônia, 5 é o Pantanal, 4 é o Cerrado, 3 é a Caatinga, 2 é a Mata Atlântica e 1 é o Pampa, tá? Bem simples isso. Então, ó, aí, tá, quiser escrever bonitinho aqui, né, bem feito, ó, bioma Pampa ou Campos Sulinos, que é do sul. 2, bioma Mata Atlântica. 3, bioma Caatinga. 4, bioma Cerrado. 5, bioma Pantanal. 6, bioma Amazônia. Qual é o maior bioma de todos? Amazônia, número 6. Qual é o bioma mais seco? Aqui, ó, é a Caatinga, número 3. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Bom, se você nunca foi lá visitar, se você nunca visitou todos os biomas brasileiros, eu também nunca fiz isso, né? Gostaria de fazer isso, para fazer uma pesquisa de campo, né? Ah, eu vou visitar todos os biomas brasileiros, vou ver qual é o mais seco que existe, né? Então aí eu teria assim a experiência pessoal de fazer isso, mas infelizmente eu não tenho. Mas como é que então eu vou saber que é o mais seco? Olha, leia, gente, né? Tem que ler aqui então. Ó. Se a gente chegar aqui ó, aqui na Caatinga, né? Ó, tá falando, ó, o clima é quente e seco, tá? E aí é só a gente então tem que ler cada um deles aqui, né? Para saber qual é o mais seco, qual é o maior, qual é o menor. Por exemplo, aqui, ó, o Pantanal, esse bioma ocupa menos de 2% do território nacional. Então, ele é o menor bioma do Brasil. Ó, o clima é quente, com temperatura média de 24 graus, o inverno é seco e o verão é chuvoso. Bom, então, o bioma mais seco, Caatinga, ó, fica aqui no Nordeste. Né? É quase um deserto aqui, tá, gente? Os dois biomas com mais chuvas, ó, número 6, que é a Amazônia, e número 2, que é a Mata Atlântica, é onde a gente mora, né? Onde tem bastante árvore. Então, ó, relaciona isso também. Ó. Amazônia, muita árvore. Mata Atlântica também tem bastante árvore, por mais que foi quase que totalmente destruída a Mata Atlântica, né? A gente tem menos de 10% da Mata Atlântica. Mas se a gente olhar para os nossos morros aqui, a gente também tem muita árvore. Então, onde tem muita árvore, também, consequentemente, vai ter muita chuva também. Porque são as árvores que fazem o controle, a regulagem das chuvas, né? E uma coisa ruim da Amazônia está sendo degradada, está sendo queimada, é que o clima da Amazônia, que é longe daqui, é bem longe, 5.000 quilômetros daqui, ainda regula as nossas condições climáticas aqui também, tá? Então, acaba desmatando lá na Amazônia, 5.000 quilômetros de distância, a gente vai sofrer as consequências aqui. Vai chover menos aqui também. E não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Aí aqui, ó, o bioma da região em que você mora. Pessoal, mas é para descrever... Desculpa, gente. Ai, teve uma vontade de espirrar. Então é para descrever o bioma onde a gente mora, que é o bioma Pantanal. Volta, volta, apaga isso. Não é Pantanal, não, é Mata Atlântica, né? A gente não mora aqui assim. Tá? Então é para descrever o que é a Mata Atlântica. Aí não vai copiar o que está escrito aqui também, né?
Dá uma pesquisada em outros livros, na internet, algumas curiosidades que não estão aqui, por exemplo. Ou coloca assim, bioma de governador Celso Ramos, ou ecossistema de governador Celso Ramos. E aí traz algumas informações assim sobre quais são os animais endêmicos que estão presentes em Governador Celso Ramos, quais são as espécies em extinção que estão presentes ali em Governador Celso Ramos, né, seja da flora ou seja da fauna. Então, preenche isso aqui pessoalmente, né, com informações pessoais. Número 2. Bom, acho que tá tudo... Tá. A Marcele que achou engraçado Pantanal. Não, eu também viajei a maionese. Número 2, ó. Assinale a alternativa que contém o nome do bioma brasileiro com estação seca e chuvosa bem definidas. Vegetação de árvores esparsas, isso que quer dizer assim, espalhadas, né? Esparsas é espalhadas. Arbustos e gramíneas, sujeito a queimadas naturais e onde se localizam muitas nascentes de rios brasileiros. É o Cerrado, tá? Isso aqui está bem explicado ali na parte aqui quando vocês leem aqui sobre o Cerrado, né? Isso aqui, que é conhecido como a savana brasileira, né? Ó, o Cerrado contém nascentes de rios que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil. O clima é quente, com temperatura média de 25 graus, podendo chegar a 40 graus. Apresenta uma estação seca, que é o outono e inverno, e outra estação chuvosa, que é a primavera e verão. Okay? E observe nessa imagem aqui, ó, que as árvores elas são esparsas, ou seja, espalhadas, né? Diferentemente da Amazônia. Ó, isso aqui é a Amazônia. Observe uma imagem da Amazônia. Ó. Observem aqui que as árvores elas são bem juntas, né? Elas estão bem juntas e elas formam uma camada ali do topo das árvores que a luz do sol nem consegue atingir o solo da floresta aqui, né? Então isso aqui são árvores que não são esparsas, né? O contrário de esparsas. Esparsas é isso aqui, bem espalhadas, ó, poucas árvores. Ó, o Pantanal, parecido com a Amazônia, né? As árvores são bastante juntas, né? É uma floresta fechada, a gente fala que é uma floresta bem fechada. Assim também como a Mata Atlântica, ó, as florestas são bem fechadas, né? As árvores são bem juntas. Enquanto que a Caatinga, ó, a Caatinga nem tem árvores quase. A Caatinga tem mais cactos, uns arbustos ali, né? Tudo aberto. E o Pampa também, ó. O Pampa não tem árvores não, né? É mais gramas, gramíneas. Então, a resposta da letra 2, Cerrado. Número 3. Relacione os biomas às suas respectivas características. Então, a gente tem letra A, Mata Atlântica, B, Caatinga, C, Pampa, D, Pantanal, E, Amazônia, F, Cerrado. Letra A, tem o solo rico em nutrientes e extensas planícies de vegetação rasteira. Alguém pediu para entrar. O Bruno. Então, ó, letra A, tem um solo rico em nutrientes e extensas planícies de vegetação rasteira. É o Pampa, né? Ou os campos sulinos, ok? Vegetação rasteira, ó, quase não tem árvore. Letra B, desculpa. Distribui-se na costa brasileira. Pronto. Com isso aqui vocês já podem responder a questão. Distribui-se na costa brasileira é a Mata Atlântica, tá? Letra A. Ó. Então, distribui-se na costa brasileira e apresenta clima quente, úmido e com alta pluviosidade, né? Pluviosidade, uma alta quantidade de chuva.
Questão C. Apresenta regiões constantemente inundadas pelos rios e grande biodiversidade de aves, como o tuiuiu. Essa aqui também é uma questão bem fácil, mas tem várias coisas. Ó. Apresenta regiões constantemente inundadas, ou seja, que elas são com constância, ou seja, com frequência, elas são inundadas, é o Pantanal, né? A letra D, Pantanal. E a ave tuiuiu, ela é uma ave endêmica do Pantanal, é uma ave que só existe lá. Questão D. Suas árvores de pequeno porte são retorcidas pela ação do fogo. Então a gente viu que tem um bioma que ocorrem queimadas naturais, né? São queimadas que a própria natureza se responsabiliza de queimar lá. É conhecido como a savana brasileira, né? Então, cerrado, letra F. Questão E, ó, floresta estratificada com serrapilheira. Estratificadas são estratos, isso aqui eu expliquei na aula que eu gravei lá para vocês, que está no YouTube. Estratos são camadas, tá? Então a gente tem camadas de floresta, né? Se a gente tem isso ocorre normalmente na Amazônia e aqui na Mata Atlântica, que a gente tem árvores bastante altas, então a gente tem uma camada de serrapilheira. Serrapilheira é o solo, é aquele solo que está cheio de folhas, galhos, frutas mortas, né, que estão em processo de decomposição pelos decompositores. Aquilo ali é a primeira camada de serrapilheira. E aí a gente tem de 0 a 10 metros, se eu não me engano, a gente tem uma camada. E aí, conforme vai aumentando a altitude das árvores e da floresta, a gente vai tendo essas camadas, que são chamadas de estratos florestais. Ó, está na maior bacia hidrográfica do Brasil, né? Que é a letra E, que é a Amazônia. Okay? Questão F. Seu clima é quente e seco, com chuvas raras. O solo é arenoso, tem bastante areia, e a vegetação é do tipo xerófita. Isso aqui a gente viu que essa vegetação do tipo xerófita é uma vegetação lá da Caatinga, tá? Que são plantas retorcidas, brancas, né? Ela até é chamada de mata branca, tá? Que horas são? Tá. Aqui, ó. Aí tem essas duas questões aqui que é para escreverem. Eu já vou mostrar como seria a correção para isso aqui. 4. A floresta amazônica apresenta o solo arenoso. Então, eu ia comentar da questão da Mata Branca, né? Está falando aqui da Mata Branca. Mas vamos ler a 4. A floresta amazônica apresenta solo arenoso, então tem bastante areia no solo da Amazônia. E vocês devem estudar isso em geografia, se vocês não estudaram ainda, vocês vão estudar. A Amazônia era mar, tá? Ali antes existia mar mesmo, de água salgada, de praia, tal. Por isso que o solo é cheio de areia. Pobre em nutrientes, ó. Ele é pobre em nutrientes. Por quê? Porque como lá tem muita árvore, então tudo que é decomposto pelos decompositores ali da serrapilheira, né, tem a serrapilheira com galhos, folhas, frutas, sementes, animais mortos, todo aquele material orgânico que está em decomposição pelos decompositores, que são enviados para o solo, mas como tem muita árvore ali, muitas plantas, muita flora, toda essa flora utiliza esses próprios nutrientes, então acaba não sobrando nada para o solo, né? É tudo utilizado pelas próprias plantas, por isso que ele é pobre. Pobre se a gente for lá coletar e tal, né? Mas é um solo rico porque para manter toda aquela floresta, né? Explique de que maneira a densa vegetação, densa é tipo uma vegetação fechada, pesada, né, bem formada. A densa vegetação desse bioma consegue sobreviver nessas condições. Bom, acabei já dando a resposta aí para vocês, mas eu já vou mostrar ali a resposta certa. Questão 5.
Caatinga significa Mata Branca, de acordo com os indígenas que lá moravam. Quais são as características desse bioma e por que os nativos da região davam a ela essa denominação? Nativos são pessoas que nasceram lá e se criaram lá, né? Então, deixa eu mostrar para vocês ali na. Isso aqui é a página 15. Então, aqui, ó. Vamos, internet. Funciona. Meu Deus, que demora. Gente, se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui, ó. Bom dia, Bruno. Tá, vamos lá na página. A resposta da página 15. Página 8, 9, 12, 14, 15. Cadê? Sugestão de resposta aqui, ó. Então, a questão 4 lá, que está falando da Amazônia, que tem um solo arenoso, pobre em nutrientes, e está perguntando como é que a floresta sobrevive, eu já havia explicado para vocês, né? Opa, não é isso aqui, não. Cadê? Página 15. Ué. Será que não tem a resposta aqui? Ah, não, página 14. Aqui, ó. Então, a questão lá da Amazônia, né? Ó, os alunos devem mencionar que, apesar do solo da floresta ser pobre em nutrientes, a serrapilheira, formada por restos vegetais, como galhos e folhas, deposita no solo uma camada de humus, que fornece nutrientes para as árvores e mantém a floresta viva. Mas é aquela ideia que eu falei para vocês, gente. Como tem uma serrapilheira bastante formada ali, é uma camada bastante grande de serrapilheira, porque imaginem só, numa floresta fechada como a Amazônia, uma floresta bem grande como a Amazônia, cai um monte de galho, um monte de árvore, cai também frutos, né? Lá tem bastante animais, então os animais eles também morrem naturalmente e eles ficam lá no solo. Tudo isso forma a serrapilheira. Essa serrapilheira ela está em constante renovação, ela está em constante ação dos decompositores, porque lembrem-se, os decompositores fazem a reciclagem da matéria orgânica. E aí os decompositores eles vão reciclando a matéria orgânica ali das folhas dos animais, das frutas, dos galhos, né, e vão devolvendo esses nutrientes para o solo, ok? Conforme esses nutrientes vão indo para o solo, eles já são automaticamente utilizados pelas plantas para o seu crescimento e para a sua sobrevivência. Então não é que ele é pobre propriamente dito, ele é um solo rico, mas que os nutrientes eles têm um ciclo de vida muito rápido. Ao mesmo tempo que os decompositores reciclam todos esses nutrientes e colocam no solo, as plantas já utilizam esses nutrientes quase que instantaneamente, né? Então deixando o solo entre aspas pobre, ok? Mas a floresta é uma floresta maravilhosa, né? Rica, tem um tamanho magnífico, né? E a questão 5, ó, que fala sobre a tal da Mata Branca da Caatinga, né? Ó, os alunos devem explicar que o bioma Caatinga apresenta clima seco e bastante quente, com chuvas raras, sendo que sua vegetação é adaptada ao calor e à seca, evitando a perda de água e armazenando-a. O nome Mata Branca vem da cor embranquecida da vegetação ressecada. Aquilo que eu já havia falado para vocês também.
Então, o caule, os troncos dos arbustos, eles são meio que esbranquiçados, né? As plantas também têm poucas folhas, porque nas folhas ocorre a transpiração das plantas, então ocorre perda de água. Então, qual que é a estratégia? Tem que ter poucas folhas aqui para evitar a perda de água. Eu preciso armazenar água, tá? Tem que armazenar a água e não perder água. Bom, deixa eu voltar aqui no livro, que tem mais outras atividades. Tá. A gente viu aqui da página 14 e página 15. As próximas atividades são essas aqui da página 19. Então, olha só. Página 19. Essa questão 1 aqui é necessário responder também no caderno. Depois eu volto lá e mostro ela para vocês. Vamos fazer aqui essa aqui, ó. A número 2. As imagens a seguir mostram formações de rochas basálticas encontradas no litoral do Brasil, que é a letra A, aqui, e no litoral da Namíbia, letra B, ó, país que se localiza na costa oeste da África. Tá? Essas imagens elas podem ser utilizadas como uma evidência para o quê? Ó, da existência da Laurásia, de que em Gondwana os continentes antártico e africano estavam unidos, letra C, da distribuição de espécies na Terra, letra D, de que a África e a América do Sul já estiveram unidas. Então a resposta correta é a letra D. Então, olha só, até é interessante, ó, tá vendo aqui, ó, no material de apoio você encontra um quebra-cabeça das placas tectônicas para montar. É interessante montar esse quebra-cabeça aqui das placas tectônicas. E aí, é claro que é só das placas tectônicas atuais, né? Mas lembrem-se, os continentes eles eram unidos. Ó, aqui tem uma parte aqui do mapa mundi atual, né? E aqui é uma placa tectônica, ó, a placa sul-americana e a placa africana. Elas estão se separando, tá? E isso aqui não parou. Então, cada ano, o continente, aqui o Brasil, ele se afasta mais ainda da África. Só que como isso é lento e tal, daqui a alguns milhares de anos, aí o continente sul-americano ele vai acabar encontrando o continente da Oceania aqui também e essa parte aqui da Ásia, tá? Mas o que é interessante a gente observar é que ó, a costa brasileira ela quase que se encaixa certinho aqui na costa africana, tá? A costa leste do Brasil se encaixa na costa oeste da África, né? Então essas imagens aqui elas podem ser utilizadas como uma evidência. Evidência é uma prova, tá? De que a África e a América do Sul já estiveram unidas, ok? Aí aqui, ó, vamos agora fazer a questão 1 e a 3. Observe a ilustração do geógrafo Antônio Snyder Pellegrini, de 1858, e faça o que se pede. Então, ele tem uma imagem mostrando aqui, ó, a Gondwana, né, o continente sul aqui, tá? Ó, aqui seria a América do Sul e aqui seria a África, eles unidos. E já nesse outro mapa aqui, a África e a América do Sul separados, né? Ao observar a imagem, o que se pode afirmar sobre o formato das costas brasileiras e africanas? Como você justificaria isso baseando-se na teoria da deriva continental? Letra B. A ilustração representa dois estágios da deriva continental. Como se chama o estágio representado pela primeira figura? Justifique sua resposta. Então, estágio atual dos continentes separados e o estágio que era há milhares de anos atrás, quando eles estavam unidos. Okay? Vamos ver a letra número 3. Ó. Por que os terremotos não são comuns no Brasil? Justifique sua resposta. Professor, Das placas professor, tectônicas. Oi.
A internet vai cair, ok? Por causa que queimou ali o coisa. Queimou a internet. O rolê à toa. Bruno, você vai ter que sair da aula? Não entendi isso. Não, eu acho que eu consigo ficar na aula, só que eu não vou entender nada do que tá falando. A minha internet tá ruim? Não, a minha internet. Ah, sua internet tá ruim? Uhum. Não, mãe, a internet aqui. Mas ela se queimou? Então? Se queimou, não vai dar? Tá funcionando. Bruno, bom, fica aí, vê o que você consegue pelas imagens aqui que eu estou mostrando e ver o que você consegue aproveitar aí. Então, ó, deixa eu abrir ali para a gente responder a número 1 e a número 3. Pois é, a internet nem sempre colabora, né? Por causa que tinha caído um pouco a luz, tava meio face aí queimou o tava em meia roteador. face. Vixe, aqui em casa também, essa madrugada faltou luz aqui. Mas é assim, grosso, tipo, a internet não é minha, é da minha tia, que é a minha vizinha. Aí eu uso a tela. Bom, então, olha só, gente. Página 19, a questão 1, né, que tem as pinturas lá daquele geógrafo Pellegrini, né? Então, a número 1, ó, a resposta seria: as costas brasileiras e africanas apresentam um formato complementar, né, que se encaixam. Por quê? De acordo com a teoria da deriva continental, o continente americano é onde se localiza o Brasil, que é a América do Sul. E o continente africano já estiveram unidos em um único grande continente denominado Pangeia. Pangeia é quando todos os continentes estavam unidos, tá? Aí depois, quando eles começaram a se separar, aí formou um continente do norte, que é a Laurásia, e o continente do sul, que é a Gondwana. E aí eles continuaram se separando até que formaram os continentes atuais. Okay? Mas foram se separando ao longo de milhões de anos em virtude dos movimentos das placas tectônicas. E a número B, né, que é em relação à primeira imagem, denomina-se Pangeia, um grande continente que reunia todos os continentes que existem atualmente. Então, quando formou-se, eles estavam todos unidos, né? Todos os continentes que a gente conhece hoje, eles estavam todos unidos na Pangeia. E aí, com a deriva continental, com a movimentação das placas tectônicas, né, eles foram se separando, formou a Laurásia, a Gondwana. Laurásia eram os continentes do norte, a Gondwana, os continentes do sul. E aí foram se separando ainda mais e até do formato que está hoje em dia. E aí ele pergunta aqui, né, da questão 3 lá, por que no Brasil a gente não tem vulcões, terremotos, né? Isso aqui eu também comentei em aula que está gravado no YouTube, né? Porque, esperamos que os alunos respondam que os terremotos ocorrem no Brasil, mas são de baixa intensidade, tá? Isso pode ser justificado pela posição do Brasil no centro da placa sul-americana. Países com maior ocorrência de terremotos normalmente se encontram nos limites entre as placas tectônicas. O que seria o limite? Ali na fronteira das placas tectônicas, né? Então, se essa aqui é a placa sul-americana e essa é a placa africana, o limite fica onde? Fica no meio do Oceano Atlântico. Então, não tem nenhum continente ali, não tem nenhuma terra ali. Mas os países que têm, assim, por exemplo, lá no Japão, nos Estados Unidos, que eles ficam próximos das fronteiras, dos limites ali, essas placas elas têm muita atividade de ficar se chocando umas com as outras ou ficar, né, passando umas pelas outras assim, e aí ali ocorrem terremotos, ali ocorrem vulcões, né?
Aqui, ó, na história do Brasil só há registros de 2 terremotos de intensidade moderada. Então, no Brasil a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. A gente até tem vulcão, tá? Mas são vulcões que estão dormentes, eles estão inativos, né? Eles não funcionam. A gente pode dizer isso. Deixa eu ver. Bom, aí as outras, então essas seriam as atividades que eu pedi até essa semana, né, gente? As outras atividades já são as atividades da sessão O que Aprendi, que daí vocês podem me entregar até o final de julho, mas são, quer ver, deixa eu te mostrar aqui, são essas aqui, O que Aprendi. Aí essas aqui vocês, com as respostas que eu passei hoje aqui, vocês já podem completar essas questões aqui. E já está no YouTube, lá no meu canal, né, as aulas sobre plantas. Então aqui a gente começou agora a trabalhar a questão das plantas, o grupo das plantas, aí a gente começa com as briófitas e as pteridófitas. Briófitas são as plantas mais simples que existem, e aí a gente começa com a sequência evolutiva. A gente vai das mais simples para as mais complexas, né? Então, briófita, pteridófita, depois vem gimnosperma, aqui, ó. Depois vem gimnosperma, e por último, as angiospermas, tá? Então, são aulas que já estão ali no YouTube. Além disso, eu também tenho uma aula no YouTube para falar sobre polinização e dispersão, tá? Polinização de flores e dispersão de sementes, tá? Que são estratégias que as plantas desenvolveram, as angiospermas desenvolveram para conquistar o ambiente terrestre, né? Então, as angiospermas, elas conquistaram, elas dominaram o ambiente terrestre. Elas são as plantas mais inteligentes que existem. E aí depois a gente vai falar sobre os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Questão é um assunto bem que tem bastante nomes diferentes, assim, nomes que vocês vão ver pela primeira vez, mas é um assunto bastante fácil isso aqui e bem interessante também. Então tá, gente, ó, já deu o horário. Deixa eu voltar aqui para vocês, tipo a apresentação. Tá, Gabriel, sim, as plantas elas não se mexem, mas elas se comunicam, as plantas são inteligentes. Se você ainda não assistiu essas aulas que estão Professor, ali no YouTube, só um pouquinho, Bruno, viu, Gabriel? Se você ainda não assistiu essas aulas que estão no YouTube sobre as plantas, assista essas aulas. Nessas aulas eu discuto isso, que as plantas elas têm uma inteligência, as plantas elas se comunicam, as plantas possuem estratégias de sobrevivência, possuem estratégias de reprodução, possuem estratégias de colonizar o ambiente terrestre, tá? Então as plantas possuem sim inteligência, tá? Elas não possuem um sistema nervoso igual aos animais, mas elas possuem inteligência sim. Beleza, assiste lá sim, Gabriel. Estão todas as aulas lá. Eu falo sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e explico bem isso também. A gente começa das mais simples para as mais complexas, as que desenvolveram melhores tchau, estratégias. professor. Beleza, Bruno? Tá, gente? Até terça-feira aí da próxima semana. Se cuidem. Tchau, Falou, Marcele. Falou, David. Tchau, tchau. falou, abraço.
Então, Bruno, só sobrou nós dois e eu vou embora.